Olá, meu nome é Roberto, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Rocha Miranda e eu tenho pensado um pouco sobre a questão da vocação, sobre a questão do chamado ministerial, né, a vocação pastoral especificamente. E eu tenho lido um livrinho muito especial que tem me abençoado muito, que é esse livro aqui. Foi publicado pela editora Thomas Nelson, né? Do Jorge Henrique Barros, falado sobre pastoral a caminho. Né? Ele trata sobre a praxis do ministério, né? E a teologia do ministério pastoral a partir do chamado de Moisés, da vocação de Moisés. E ele inicia falando uma coisa interessante, falando sobre toda vocação nasce de uma necessidade, né? Todo chamado de Deus nasce a partir de um movimento de Deus para responder a uma necessidade do seu povo. E exclusivamente no caso de Moisés, a gente vê essa necessidade ali em Êxodo 1, quando a Bíblia diz que José morre, né? Que os israelitas são muito numerosos e que morre um faraó e nasce um faraó, chega um faraó ao poder que não conhecia os israelitas, não conhecia José, e ele então com medo, né? Por questões óbvias, né? Os hebreus eram muito grandes. Ele teme, diz o texto sagrado, que eles possam se ajuntar a inimigos e aí então, numa guerra, ganhar a liberdade, né? E eles perderem mão de obra, barata, escrava, né? E ele então começa a oprimir mais ainda os israelitas, colocando pessoas sobre eles que pusessem ele a opressão, né? O medo e tal. E aí acontece que o povo começa a orar, a clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouve o clamor do seu povo. E a resposta de Deus é uma vocação a Moisés, para Moisés ser o libertador desse povo. Nesse primeiro momento, eu destaco esse fato de que toda vocação ela nasce a partir de uma necessidade local e a partir do chamado de Deus a uma pessoa ou algumas pessoas para poderem responder à oração do povo de Deus e, obviamente, da necessidade de se ter um agir de Deus, um movimento de Deus, porque Deus se movimenta através de pessoas, Deus usa pessoas. Pessoas são ferramentas na mão de Deus e Moisés é usado por Deus para ser o libertador de Israel naquela ocasião. A minha pergunta a você nesse momento, de aplicação bem direta, é: será que Deus não tem levantado você ou chamado você para responder às orações das necessidades do povo dele em algum lugar? Será que você também já não tem percebido, não tem escutado a voz de Deus, que você tem sido chamado para abençoar a vida daquele povo, daquele lugar, com uma coisa bem específica da parte de Deus? Moisés resistiu, né? E em um outro momento, em um outro vídeo, a gente vai falar sobre isso. Moisés, no primeiro momento, resistiu a esse chamado. Ele inventou algumas desculpas, ele teve crises, né? Ele teve um sentimento de incapacidade, mas isso fica para um outro vídeo. Mas o que eu quero destacar nesse primeiro momento é o fato de que, se você tem se sentido chamado por Deus, se você tem escutado Deus falar com você, que Deus deseja usar a sua vida para abençoar a vida de um povo específico. Se você tem sentido esse chamado, tem sentido sensível dentro desse aspecto, eu queria orar com você nesse momento, se você me permitir. Senhor, eu quero colocar em tuas mãos a vida desse irmão, dessa irmã, que tem escutado, que tem estado sensível à tua voz, ao teu chamado, àquilo que o Senhor deseja fazer através da vida dele, através da vida dele para outras pessoas, para abençoar outras pessoas, e também aquilo que o Senhor deseja fazer nele, nela. Abençoa, Senhor, que cada vez mais eles estejam sensíveis à tua voz, ó Deus, que eles estejam abertos a, de fato, obedecerem e ó Deus, seguirem em frente, não dando ouvido, Senhor Deus, a nada que possa de alguma forma afastá-los da tua vontade.
Eu entrego eles em tuas mãos e peço ao Senhor a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Até o próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre Moisés e como ele reagiu à questão do seu chamado. Um abraço.